Fala, meu amigo colorado, mais uma vez aqui produzindo um vídeo para vocês, próximo ao Natal. Espero que todo mundo esteja bem, e fica aqui o meu convite para você, caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, você que é vilanovense, vem acompanhar esses conteúdos, são criados exclusivamente em prol do Vila Nova, para a gente poder discutir, debater a atual situação do Vila Nova, a futura situação do Vila Nova. E esse espaço aqui é para você, torcedor vilanovense. Bom, a proposta de vídeo hoje é analisar como um todo a temporada do Vila Nova. Então vou fazer uma análise daquilo que o Vila apresentou no Campeonato Goiano, daquilo que o Vila apresentou na Copa Verde, daquilo que o Vila apresentou na Copa do Brasil e, por fim, daquilo que o Vila apresentou no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Campeonato Goiano. Foi uma lástima, na minha opinião. Pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande pelo Campeonato Goiano. Sou um entusiasta do Campeonato Goiano e gosto quando o Vila performa bem no Campeonato Goiano, por mais que seja cada vez mais escassa essa boa atuação do Vila Nova no Ruralzão. O Vila terminou o Campeonato Goiano na 7ª posição ao todo, justamente porque o Vila foi um fiasco. Não tem como adjetivar de outra forma que não é essa. Não é algo pessoal, é algo analisando objetivamente. Você vê a grandeza do Vila, um clube localizado na capital, com um capital de investimento muito maior que as outras equipes do interior, e essa equipe consegue, talvez por uma sucessão de fracasso anterior, que contribui para isso, não passar as fases finais do Campeonato Goiano. Mas antes disso, o Vila terminou em 3º lugar na primeira fase. Terminou com 20 pontos, com uma derrota, 5 empates e 5 vitórias. O Vila perdeu um jogo, e esse jogo foi justamente em clássico. O Vila não ganhou nenhum clássico, acabou empatando o último contra o Atlético, 2-2 no Oba, e contra o Goiás acabou perdendo de 1-0, quando o Vila jogou muito mal na Serrinha. Então o Vila termina sem ganhar clássico. E aí o Vila termina em 3º. Eu acho que o único ponto alto, galera, que eu consigo ver do Vila nesse Campeonato Goiano é a zaga, que isso se repetiu no Campeonato Brasileiro. A gente teve um time que levou 5 gols no Campeonato Goiano. É lógico que é um campeonato fraco, que você não tem que levar como base a totalidade daquilo que você produz ou deixa de produzir, mas é uma referência. E eu lembro que no decorrer do Campeonato Goiano eu falava, o Vila talvez tenha uma boa zaga, e isso se confirmou na Série B. Mas, galera, o time era um fiasco. Eu lembro que a gente tinha, por exemplo, no ataque Vinícius Leite. O ataque do Vila era formado Vinícius Leite, Neto Pessoa e também Parede, um ataque medonho. E a gente, por óbvio, não teve sucesso. O Vila chega para a segunda fase, então o Vila pega o 6º colocado, que era o Anápolis. O Vila já tinha empatado com o Anápolis na primeira fase, e na segunda fase o Vila não consegue ganhar uma partida, não consegue fazer um gol, na verdade, no Anápolis. No segundo jogo aqui em Goiânia, o Vila criou alguma chance, bola na trave, enfim. Mas não conseguiu, galera. Não conseguiu fazer um gol no Anápolis. E o que mais me deixa chateado, e o que confirma que o Vila foi um fiasco nesse Campeonato Goiano, jogou 3 vezes contra o Anápolis e não conseguiu ganhar. É lógico que o futebol não é uma ciência exata, que a gente tem os resultados todos previsíveis e eles vão acontecer. Mas é que se um time tem um poder de investimento maior, se um time tem uma condição melhor de ganhar esses jogos, e não é só um jogo, galera, são 3. O Vila não conseguiu ganhar 3 jogos do Anápolis, e aqui não é um demérito, o Anápolis é uma grande equipe de Goiás, mas o Vila tem maior investimento, o Vila tem uma maior estrutura, o Vila joga uma divisão nacional acima do Anápolis, então inexplicável. E aí, confirmando tudo isso que eu venho falando agora, o Vila termina abaixo do Anápolis, que estava na 6ª posição. O Vila vai para 7º. E aí,
o que rende esse campeonato goiano? Rende uma eliminação. O Vila está fora da Copa do Brasil. É triste porque o Vila vem um recaminho de reconstrução, mas aí eu acho que não deu a atenção devida ao Campeonato Goiano deste ano e acaba saindo do Campeonato Goiano de forma vergonhosa, uma decepção daquelas dentro do Oba, que acaba ferindo mais a gente. E o pior deixa a gente sem Didinho para a Copa do Brasil pro ano que vem, a gente fora de uma competição nacional que é super importante, tanto para a equipe participar, quanto para se ver, né, nacionalmente visto o clube. É muito importante que o Vila jogue essas competições e que, além do aporte financeiro que ela nos concede, tem essa projeção nacional, que é muito importante o Vila ser uma marca forte. Mas estamos fora, justamente porque a gente teve um campeonato goiano horrível. Vou dar um ponto pro Vila, porque o Vila conseguiu, pelo menos, se classificar para a segunda fase. O Vila tirou uma base defensiva para o Campeonato Brasileiro, mas não posso deixar de dar um. Para mim, era beira um pouco a 0, mas para não ser muito pessimista, vou dar 1. Vila, minha nota para o Vila no Campeonato Goiano é 1. Bom, segunda competição, Copa do Brasil. A gente entra na Copa do Brasil logo na primeira fase, justamente porque a gente perdeu a Copa Verde do ano anterior, senão a gente estava na terceira. E a gente chega para enfrentar a equipe do Real Noroeste, uma equipe da quarta divisão, uma equipe que já havia enfrentado o Vila Nova na Copa Verde no ano anterior, então o Vila já conhecia essa equipe do Real Noroeste. Uma equipe que não tem uma tradição no contexto do futebol brasileiro, me parece uma equipe recente, e que faz bons campeonatos estaduais, capixabas. O Vila consegue classificar com empate. O Vila sai atrás do marcador após uma falha grotesca do nosso querido ex-zagueiro Eduardo Doma. E aí um personagem muito importante nessa temporada do Vila faz um gol de empate e salva a pele vilanovense naquela altura. Confesso que eu lembro perfeitamente daquele dia e fiquei com medo, cara. O Vila fez o gol ali aos 25, 20 minutos do segundo tempo, assim. E foi assim, foi triste, porque o Vila levou o gol logo após o início do segundo tempo. E a gente vinha, daquela sequência ruim no Campeonato Goiano. Aliás, o Vila teve uma sequência muito difícil em março, no sentido de ser eliminado, né? Porque difícil de forma merecida, porque o time era ruim, o time era fraco, então. Mas falo pro torcedor, né? Foi difícil pro torcedor, na verdade. Então o Vila, pelo menos, consegue superar essa equipe do Rio Noroeste e vai enfrentar a equipe do Náutico, onde acontece essa semana grotesca que eu falo, né? A gente é eliminado do Campeonato Goiano, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Copa Verde, tudo praticamente na mesma semana. E a gente vai pegar a equipe do Náutico fora de casa. O Náutico, uma equipe já tradicional do futebol brasileiro, mas que disputava a Série C. E o Vila não consegue ser ao menos competitivo. Eu lembro desse jogo, foi um jogo muito ruim pro Vila. Na verdade, o Vila teve alguma chance, principalmente com o nosso querido ex também atacante Paredes, mas naquela época ele não estava no auge dele. Ele veio se apresentar um bom futebol na Série B, né? E o jogo ali, eu me lembro que foi no Náutico a maior parte, e o Náutico consegue ter à frente. O Vila empata com o Neto Pessoa no finalzinho do jogo, e aí me leva um gol também logo em seguida nos acréscimos. E aí o Vila é eliminado da Copa do Brasil. E diante disso, a nota que eu poderia dar, que eu vejo justa, é 4,5. Não vou chegar a 5 porque o Vila tinha a obrigação, a meu ver, de desbancar o Náutico. Não porque o Náutico seja uma equipe, né, que tem um protagonismo muito maior que o Vila, não. O Vila, como um time de Série B, tinha a obrigação de ganhar, na minha opinião. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo menos passou de fase. Então é por isso que eu elevo um pouco
essa nota, porque algumas equipes sofrem demais nessa primeira fase da Copa do Brasil. E às vezes não é uma parada nem técnica, mas psicológica, mental. E o Vila pelo menos conseguiu superar essa barreira e com isso se classificar para a próxima fase. Então eu vou dar 4,5 para o Vila na Copa do Brasil, porque fez o necessário para classificar, né, que é jogar com o regulamento debaixo do braço. Mas o Vila foi muito incompetente contra o Náutico, não conseguiu ser competitivo com uma equipe da terceira divisão, e isso não seria algo muito imprevisível, porque enfrentou uma equipe da terceira divisão no Campeonato Goiano, a Presidência não conseguiu ganhar, enfrentou uma equipe da Série D, a Anápolis, não conseguiu ganhar, então isso não foi imprevisível. Vou ressaltar também que o Náutico não conseguiu sequer classificar na Série C, então a gente não está falando de uma equipe com um potencial ou algo do tipo, né? Foi uma equipe que comum, que conseguiu superar o Vila Nova e também contribuiu para esse início de ano chato, ruim para nós. Então minha nota do Vila Nova na Copa do Brasil é 4. Falando em Copa, a gente tem a Copa Verde. O Vila veio para a Copa Verde após 2 edições batendo na trave. Não esperava uma Copa Verde fácil, justamente porque o Cuiabá, quando enfrentou o Vila, foi a equipe que eliminou o Vila, veio com uma equipe titular. O Goiás também veio com uma proposta de ganhar a Copa Verde, porque as equipes viram que era vantajoso a equipe começar na terceira fase da Copa do Brasil, justamente porque muitas equipes se quedavam fora, eram eliminadas fora, antes mesmo de chegar à segunda fase, logo na primeira. Então, por mais que às vezes perde, né, aquela cota da primeira e da segunda fase, é muito vantajoso entrar na terceira fase, já ganhando um dinheirão e com a possibilidade, às vezes, de pegar uma equipe emergente, uma equipe ali não tão forte no cenário nacional e já ir logo para as oitavas de finais. Então, as equipes do Centro-Oeste perceberam a importância da Copa Verde e começaram a serem competitivos nesse tipo de competição. E aí, vamos entrar no mérito próprio, né, da nossa discussão. Então o Vila pega o primeiro jogo a Luverdense. Luverdense, que nem divisão nacional possui. Naquela ocasião, me lembro que era uma equipe mais ou menos assim do Campeonato Mato Grossense, até porque não disputou a final. Me lembro que era uma equipe assim, meio de tabela do Campeonato Mato Grossense. E aí o Vila me consegue levar a partida para os pênaltis e fazer daquele jogo um drama totalmente desnecessário. O Vila foi com uma equipe alternativa, justamente porque a gente estava jogando naquela altura o Campeonato Goiano, e acho que a única coisa boa desse jogo foi que a gente viu que tinha um goleiro muito bom, que era o Denis. Então foi a participação do Vila na Copa Verde, valeu por isso, porque foi um paredão na sequência do campeonato, da temporada, me desculpa, e vai ficar para a próxima temporada. O Vila fez um esforço com o Bahia e vai manter o Denis. Então acho que valeu, a Copa Verde valeu só para isso. Então o Vila não conseguiu sequer ganhar da Luverdense em casa. Repito, que é uma equipe que estava em meio de tabela no Campeonato Mato Grossense e que nem tem divisão atualmente. E aí consegue passar ganhando nos pênaltis. E aí, em sequência, a gente pega a Luverdense. Já eliminado, a equipe do Cuiabá. O Vila já eliminado do Campeonato Goiano no primeiro jogo. Eu lembro que o Hugo estava praticamente vazio. O Vila contratou uma charanga para tocar, justamente porque havia uma promoção da torcida de uma campanha de público zero e de forma justa, né? Pelo menos. E o Vila vai lá e perde 2-0. Foi até barato pelo contexto, que o Vila estava muito fragilizado e o Cuiabá veio com o time titular. Então o Cuiabá já veio ali e fulminou qualquer sonho, qualquer anseio, né, do Vila Nova na Copa Verde. Não tinha nem comparação técnica entre as duas equipes. Essa equipe do Cuiabá é a equipe que terminou numa posição intermediária no Campeonato Brasileiro. Então a equipe do Ceará, e foi uma equipe do Cuiabá que foi a final, né? Foi a final dessa Copa Verde. Então o Vila perde o primeiro jogo de 2-0
ele logo após empata com o Cuiabá na Arena Pantanal em Cuiabá por 1-1, fazendo gol ali nos acréscimos do segundo tempo. O Vila era para perder aquela partida. Contexto geral, resumo, qual que é a minha nota que eu vou dar? Eu vou dar a nota 3 para o Vila. 3, porque o Vila não conseguiu ser competitivo 1 minuto na Copa Verde. O Vila teve que ir aos pênaltis para passar da Luverdense. Não queria que o Vila chegasse contra o Cuiabá e impusesse uma força assim. Não, até porque o Cuiabá era o favorito. Mas o Vila, né, ignorou a sua grandeza. O Vila, até porque grandeza, se ela não for acompanhada de nível técnico, não adianta nada. E o Vila não foi competitivo, então eu estou avaliando objetivamente o Vila nessa competição. Então minha nota vai ser essa, vai ser 4 para ser justo, porque o Vila pelo menos passou de fase, e aí eu dou o acréscimo de a gente ter revelado, né, a gente ter descoberto o nosso paredão da temporada, o Deno Júnior. Então essa é a minha nota pro Vila na Copa Verde. E chegou a hora de falar dela, a tão famigerada, a tão sonhada, a tão lutada, a tão possível, a tão disputada, são tantos adjetivos que eu posso dar aqui. É a hora de falar dela, a Série B. Uma Série B de altos e baixos. Uma Série B que, depois de todo o caminhar do Vila no início do ano, que a gente não imaginava, nenhum torcedor colorado colocaria a mão no fogo falando que o Vila seria favorito para disputar uma das vagas, até porque 7º no Campeonato Goiano, eliminado na Copa do Brasil por um time de divisão inferior, eliminado de forma não vexatória, de forma melancólica da Copa Verde, após sequer ser 1 minuto competitivo nessa competição. Não tinha, esses indícios indicavam que o Vila brigaria ao máximo uma posição intermediária da tabela. E aí o Vila começa bem, começa ganhando em casa contra o Novo Horizontino, ganha fora, ganha em mala, e o Vila chega na 15ª rodada, por exemplo, e alcança a liderança do campeonato da Série B. E o Vila, a partir dele mostra, não, eu vou brigar para subir. Depois do campeonato, mostra uma oscilação muito grande. O Vila não consegue sair dessa oscilação. O Vila troca de treinador, demite o Claudinei, vem o Marquinhos Santos, também não consegue, vem o Lisca, vem o Igor ali. O Vila se reencontra no campeonato, chega à última rodada precisando só dele. Infelizmente a gente não consegue o objetivo. O Vila termina a Série B com 17 vitórias, a mesma quantidade de vitória, por exemplo, do Atlético, mas perde no número de pontos justamente porque o Atlético empatou mais. Mas é fato que o Vila nunca chegou numa Série B nessa posição, dependendo dele. Nas outras edições que o Vila brigou para subir, o Vila tinha boa chance, mas nunca chegou, precisando só dele. Talvez isso foi o problema. Mas é preciso a gente, pro objetivo do vídeo aqui, falar o que isso significou pro Vila. O que significou sair pro Vila. A gente termina na 8ª posição, né? Mas essa 8ª posição, ela não reflete necessariamente o que o Vila fez no campeonato. Objetivamente, né, de forma bruta, os números sim, porque a quantidade de vitórias, derrotas e empates, elas vão refletir no número X de pontos. Eu tô falando de futebol apresentado. Eu vou melhorar essas ideias. O Vila foi a melhor zaga do campeonato. O Vila foi o terceiro ataque do campeonato. Uma equipe muito equilibrada. Muito equilibrada. O Vila foi o líder, por exemplo, quando a gente pega o top 10 ali. Os times que jogaram contra si no top 10, o Vila fica em primeiro. Pena que o campeonato é feito por 20 equipes. Então o Vila demonstrou um equilíbrio muito grande, né? 8ª posição, foram 17 vitórias,
10 empates, 11 derrotas, 53%. O Vila ficou a 3 pontos do G4. Repito, o Vila só dependeu dele. Melhor zaga, terceiro melhor ataque do campeonato. E depois disso, qual que é a nota que eu posso dar? Lembrando que o Vila ganhou um clássico, né? Então a gente leva em consideração, vou levar isso em consideração na hora de avaliar. O Vila ficou engajado nas redes sociais. Teve semana aí que o Vila ganhou mais de 15 mil seguidores no Instagram. Então, assim, é importante, aquilo que eu falei no início do vídeo, da equipe dar aquele pulo além do campo. Isso foi importante. O Vila foi notícia nacional em diversos portais de notícias, né, diversos programas de esporte, a imprensa, a mobilização que se fez aqui em Goiânia. Jamais, assim, eu nunca vi quantidade de pessoas que foram numa verdadeira peregrinação a Natal. Então, galera, são valores que foram criados pelo Vila nessa Série B que a gente tem que levar em consideração. Mas, por outro lado, a gente tem que levar em consideração, até mesmo para ser, né, justo, para ter um paralelismo na igualdade de avaliar as situações. O Vila causou mais um trauma na torcida. O Vila deixou mais uma ferida nessa torcida, que está calejada. Mas, enfim, qual que seria essa nota que eu daria pro Vila Nova no campeonato? Gente, eu bem justo daria 6. 6, uma nota elevada, na minha opinião, porque o Vila não tinha anseios para subir no início do campeonato, até mesmo porque a folha salarial, o poder de investimento do Vila é enxuto. Então não adianta a gente querer passar os bois à frente da carroça, porque passar a carroça à frente aos bois, porque existem equipes com poder econômico. Isso reflete em contratações melhores, em condições melhores de trabalho. E o Vila conseguiu romper essa barreira. O Vila foi criativo, o Vila foi assertivo em grande parte das contratações. Então, ganhando o clássico, sendo líder, ganhando partidas fora de casa. Gostei desse Vila Nova. Foi um Vila Nova pipoqueiro na sua última rodada. Uma última rodada que teorias da conspiração, das quais eu às vezes tinha um receio de acreditar, eu já fico mais balançado, já fico mais suscetível a uma abertura para talvez refletir se isso ocorreu ou não. Mas daria 6, porque o Vila foi criativo, o Vila demonstrou uma boa capacidade de competir, me deu muitas alegrias, e creio que fica uma lição. É possível. Se você for criativo, se você for assertivo, é possível. Então minha nota vai ser um 6, galera. E aí, galera, confirmando justamente essa boa Série B que o Vila fez, foi a posição que nós ocupamos no ranking da CBF atualizado. O Vila era o 30º colocado no início de 2023, e o Vila sobe uma posição. O Vila está entre os 40 clubes do Brasil. Então vamos pegar equipes da primeira e segunda divisão. O Vila está ali no intermediário. O Vila é um japonês ali, não é de mais, nem é de menos. Subiu uma posição. E me parece a posição, a melhor posição do Vila nesses últimos anos. Então a gente mostra que, mesmo sendo totalmente fracassados, a gente foi fracassado nas Copas, Campeonato Goiano, Copa Verde e Copa do Brasil. O Vila conseguiu reparar em grande parte dessa temporada por meio da Série B. E aí a gente ocupa a posição 29ª. O Vila sobe uma posição 29. Poderia ser muito melhor caso nós tivéssemos subido, mas não conseguimos. Então, mas de qualquer forma, é um indício que o Vila jogou bem a Série B. Sendo a média ou não, galera, então a minha nota para o Vila Nova na temporada de 2023 vai ser 4. Poderia dar um 3,5, até um 3, mas vai ser um 4. Fica esse alerta aí para o ano que vem, que a gente pode
produzir mais, e espero que no finalzinho do ano de 2024 eu possa vir aqui e dar um 10 pro Tigrão. Quem sabe a gente ganha o Campeonato Goiano, brigue na Copa do Verde, porque a Copa do Brasil a gente não vai disputar, e aí a gente consiga o acesso. Então, é possível. O Vila fez acontecer nessa Série B. Ano que vem, a gente pode ser criativo da mesma forma ser assertivo, e a gente pode continuar sonhando alto aí, nesse futuro. Lógico que é muito difícil, mas é possível. É isso, galera. Novamente, eu pedi para você se inscrever no canal, dessa força aí. Vamos engajar esse espaço aqui que é totalmente dedicado à comunidade vilanovense nas redes sociais. Falou!